Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 18 de fevereiro, agora na Espanha, 14 horas e 3 minutos, no Brasil, 10 e 3 da manhã. Eu tô no gráfico diário da BTC, para vocês percebam que esse candle comprador de hoje, 18 de fevereiro, tá ostentando uma protuberância em relação aos corpos reais de ontem e anteontem. Então, vocês vejam que o topo do dia 2 de fevereiro travou os corpos reais de ontem e anteontem, mas agora a gente se livrou daquele topozinho de 2 de fevereiro, onde a BTC tinha batido 24.255, apesar da gente ter feito uma máxima que foi além disso no dia 16 de fevereiro, o fato é que o corpo real do dia 16, do dia 17, continuava travado naquele topo do dia 2. Mas agora, com essa protuberância que o corpo real comprador de hoje, dia 18, está ostentando, a BTC agora só para em 30 mil dólares. Se a gente olhar no gráfico mensal, a gente percebe duas coisas muito importantes. Primeiro, a BTC voltou para dentro daquela nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, que ela tinha desafiado no evento pandêmico e agora na mudança de postura nas taxas de juros do Fed, nessa mudança macroeconômica de postura do Banco Central norte-americano. E a próxima parada aqui pelo mensal, com certeza vai ser o patamar da mediana do canal de Keltner, que está lá em 28.700. É bem provável que batendo na mediana, a BTC dê aquela agulhada e o corpo real trave aqui na mediana no mensal. A agulhada é que vai levar a BTC para o target da onda 3, que é em 30 mil dólares. E aí o corpo real vai travar ali na altura de 28.700, 28.500. Aí a BTC vai se desdobrar na onda 4, vai corrigir até 27.700, talvez 26, depois vai explodir em direção a 40 mil dólares, que é essa congestão aqui, que é o alvo da onda 5. Pode bater até 42, 43, mas com certeza vai buscar pelo menos a base dessa congestão desenhada entre janeiro de 22 e março, abril de 22. Ou seja, a base dessa congestão, o suporte dessa camada congestional é o alvo da nossa onda 5. Mas primeiro a gente tem que buscar na onda 3 30 mil, corrigir para 27, 26 e depois explodir para algo acima de 37, 38, que é onde está a base dessa congestão. Então vai ficar entre 37 e 38, podendo bater até 42, talvez 43 no alvo da onda 5. No intraday, a BTC está um reloginho. Todos os sinais ofertados no copy trade e na sala de sinais já fecharam no gain. Batia na lower, voltava para VWAP, batia na lower, voltou para VWAP. Agora a BTC está orbitando aqui o patamar da VWAP. Se der mais um ponto de entrada seguro, eu oferto mais sinal na sala de sinais. Os que já foram ofertados já fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, investidores cripto agora estão sob um novo tipo de ataque. Os ransomwares e os malwares evoluíram. Agora a área de transferência do usuário está sendo comprometida por esses arquivos maliciosos. O ato de copiar e colar public addresses para áreas de transferências agora ficam sob o escrutínio desses arquivos maliciosos que alteram o endereço de destino. E algumas empresas de cibersegurança e desenvolvedores de antivírus afirmam que esses arquivos conseguem também identificar se foi copiado uma private key e os arquivos acabam roubando a private key e agora alterando o endereço de destino, afetando a área de transferência. E a Binance, apesar da reportagem da Bloomberg dando conta de que eles iriam deslistar ativos criptos sediados nos Estados Unidos, numa atitude de suposta vendetta ou revanchismo, a Binance já negou. Eles não estão deslistando, por exemplo, a USDC, que é uma stablecoin pareada 1 para 1 contra o dólar e que pertence ao grupo BlackRock. Eles não estão ultimando qualquer atitude revanchista ou de vendetta. Eles estão cumprindo o compliance da SEC, da CVM norte-americana, à risca. E não há qualquer intenção de deslistar tokens sediados nos Estados Unidos. A Binance já negou isso veementemente. Só vão fazê-lo se violar o compliance da SEC. E a repressão criptográfica nos Estados Unidos está dando um up para jurisdições mundo afora que querem se transformar em hub criptos. Hong Kong, por exemplo, o próprio Reino Unido estão se beneficiando dessa mega repressão que os Estados Unidos estão promovendo contra empresas da Web3, contra a Kraken,
que foi multado em 30 milhões e acabou fazendo um acordo, encerrando o seu programa de staking. Agora contra a Paxos, que emite a BUSD em parceria com a Binance, uma stablecoin nativa do conglomerado Binance. Ou seja, a repressão criptográfica norte-americana está dando um up em jurisdições que pretendem se tornar hubs criptográficos e viam problemas em atrair empresas, que agora está tendo uma ajuda, por assim dizer, dos reguladores norte-americanos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a alta diplomacia chinesa critica a resposta histérica dos Estados Unidos à crise dos balões espiões. E a era pós-Guerra Fria acabou e uma corrida armamentista sem precedentes chegou. Países de todo o mundo estão tirando lições dessa primeira guerra de alta intensidade na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial e renovando tudo. Estoques, munições, blindados. É uma mega corrida maluca, estourando os orçamentos ocidentais, principalmente. O fato é que isso está afetando também a macropolítica econômica do Fed, que parece que está enxugando o gelo. Quanto mais eles aumentam os juros, mais o teto da dívida também precisa aumentar, maiores também são os gastos militares norte-americanos, ou seja, tudo isso é muito bom para a BTC, a explosão do orçamento militar norte-americano é muito bom para a BTC, é essa hecatombe financeira, geopolítica internacional que vai levar a BTC para $1 milhão, não tenham dúvidas. E o que acontece a seguir na guerra por procuração que se desdobra na Ucrânia? Alguns analistas geopolíticos estão começando a perceber que o Vladimir Putin estaria jogando um jogo de xadrez muito mais amplo do que o inicialmente prospectado ou prognosticado, por assim dizer, agora que até o exército britânico reconhece que as suas forças estão em território ucraniano, liderando as forças ucranianas, e o enfraquecimento geral da OTAN é algo patente. Agora que a própria Bielorrússia e o seu presidente Alexander Lukashenko afirma que qualquer invasão ao seu território, qualquer ameaça a 1 centímetro quadrado do seu território vai colocar a Bielorrússia no lado russo da guerra, analistas começam a perceber que talvez a Ucrânia tenha sido o ponto de partida para algo muito maior, que o Vladimir Putin talvez esteja orquestrando, por assim dizer. Agora a Rússia está atacando com muita intensidade a infraestrutura hídrica e elétrica da Ucrânia, deixando os desafios de uma suposta reconstrução ucraniana muito mais impactantes e contundentes. O fato é que nunca foi tão fácil para a China, por exemplo, invadir Taiwan, já que a OTAN está numa posição, por assim dizer, de 4, literalmente, muito sensível, com os países sem munição e basicamente guerreando contra um inimigo comum na zona do euro e nos Estados Unidos, que é a inflação, e que não pode conviver com a explosão de um orçamento militar. O Putin está jogando um jogo de xadrez que talvez o Ocidente não tenha percebido. E ele parece que está orquestrando algo a partir de agora, segundo analistas aqui nessa reportagem da Zero Hedge. Vamos ver se isso se desdobra. Para a BTC pode ser muito bom, para o Ocidente pode ser muito ruim. Pessoal, a BTC está acumulando. Aqui no gráfico de 4 horas a gente percebe que está se desdobrando numa subonda 3, que só vai parar ali nas uppers, que estão lá no patamar de 27.700. O que vai fazer a BTC encontrar a mediana, se aproximar da mediana do canal de Keltner no mensal. Como aqui, ó, olha aqui, a mediana tá lá, um pouco acima de $28 mil. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Vou fazer Atom, que também deu uma respirada, agora já deu um Sputnik para 14,18. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.